Olá, sou Juliana Cajado, faço parte da Comissão de Controle de Infecção na sede institucional da Associação Saúde da Família e nós estamos aqui com o Gabriel, enfermeiro, faz parte da comissão, e a nossa entrevistada de hoje, doutora Marta Ramalho, que é a nossa coordenadora da Comissão de Controle de Infecções. Hoje nós estamos aqui para a gente fazer um bate-papo sobre o controle de infecção. Bom dia, eu sou Marta Ramalho, sou médica infectologista. Como um breve histórico, me formei no Rio de Janeiro, vim fazer residência em São Paulo, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e desde o terceiro ano da residência eu comecei a me apaixonar pelo controle de infecção e trabalhei na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Emílio Ribas de 93 até 2010. Paralelamente, nesse período, eu fui da diretoria da PECI, tendo sido presidente durante um período também, e o tema de controle de infecção perpassa toda a minha carreira, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em controle de infecção, né? Doutora Marta, fala pra gente o que é uma infecção relacionada à assistência à saúde. Quando a gente fala em controle de infecção, a gente sempre, ou muito frequentemente, se reporta às infecções que ocorrem no âmbito hospitalar. Então, do ponto de vista teórico, são infecções adquiridas ou no ambiente hospitalar que se manifestem até 72 horas após a entrada do paciente no ambiente hospitalar. Aí tem várias nuances disso. Por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia, quanto tempo depois, se aquela infecção, se aquela ferida infectar? Não vai esperar 72 horas. Se infectou logo depois, se ela é relacionada a um procedimento, é uma infecção hospitalar. Se colocou uma tela, por exemplo, numa hérnia, aí até um ano depois a gente vai considerar. Então, tem vários senões, né? Mais modernamente, né, da década de 90, do começo dos anos 2000 para cá, a gente vê que muitas infecções relacionadas à assistência à saúde não se dão exatamente no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, uma clínica de diálise, onde o paciente tem uma infecção de corrente sanguínea, uma infecção relacionada ao catéter que ele tem, ou uma peritonite relacionada à diálise peritoneal. Isso tudo é infecção relacionada à assistência à saúde. Então, a gente deixou de se restringir ao ambiente hospitalar e passa a se referir como infecção relacionada à assistência à saúde, que hoje em dia a gente abrevia como IRAS, de uma forma mais abrangente, né? Então, por exemplo, tem infecção relacionada à injeção de contraste numa clínica de radiologia. Mas não é hospitalar, não, mas é relacionada à assistência à saúde. Infecção que acontece em home care, relacionada à assistência à saúde, por exemplo, funcionou uma veinha no paciente no home care ou no atendimento domiciliar e fez uma flebite. Ela é domiciliar, mas ela é relacionada à assistência à saúde. Então, esse conceito, mais modernamente, ele se ampliou bastante e passa a ser responsabilidade, já era, né? Mas passa a ser uma maior responsabilidade, mais definida como responsabilidade dos profissionais que estão fazendo aquela assistência. Isso é muito importante, porque muitas coisas que passavam batidas antes, a gente fala, não, opa, é a responsabilidade de todo mundo que está aqui no âmbito da assistência. E dentro de um aspecto que, assim, todo mundo que vai trabalhar na área da saúde tem esse foco assim, eu vou cuidar do outro. A gente não quer que a nossa ação resulte em infecção ou em algum tipo de mazela para o paciente que a gente está cuidando. Então, a gente tem que abraçar o controle de infecção desde a porta da unidade de saúde até a UTI mais chique que tiver por aí. A gente tem que abraçar e combater a infecção relacionada à assistência à saúde. Isso às vezes na correria não acontece, né? Porque você está correndo de um paciente para outro, você às vezes não vislumbra que você pode ser um agente causador de uma infecção relacionada à assistência à saúde, né? Porque é tanta demanda, e aí você faz, mas faz, às vezes você não tem a dimensão dessa responsabilidade, até tem a dimensão dessa responsabilidade, mas não consegue enxergar o quanto isso é tão comum, né? Isso, então, isso é um processo, né? Um processo de educação para melhor assistência. Então, vai, né? Passa pelas boas práticas, passa por todo o conjunto de elementos que a gente tem para prestar uma boa assistência. E o controle de infecção tem que estar embutido, tem que estar na alma do profissional de saúde.
Doutora, a gente tem estabelecido já as comissões de controle de infecção em hospital há muito tempo, né? Então já é uma prática corrente. Mas por que que eu tenho que ter na UBS? Então, por isso que eu expliquei. A gente precisa fazer o controle das infecções em todos os ambientes onde se presta cuidado de saúde. Então, por exemplo, numa UBS, numa epidemia ou num surto de influenza, eu tenho que saber que os pacientes que chegam com um quadro respiratório não podem ficar lá na mesma sala de espera dos pacientes diabéticos, hipertensos, com doença pulmonar crônica, que estão ali esperando sua consulta de rotina com o médico. A gente tem que ter uma forma de separar e de realocar esses pacientes, entre aspas, mais perigosos, que podem estar carreando um agente infeccioso em outro local. Ou, por exemplo, a gente está com um surto de diarreia na comunidade entre crianças. A gente não pode deixar aquela criança que chega lá com quadro de diarreia no mesmo ambiente com a outra criança que lá é uma criança da puericultura, que está lá vendo mês a mês o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que ter formas de separar isso. Da mesma forma, na UBS, apesar de ser um ambiente mais simples, você fala, mas aqui não tem bactéria multiresistente, aqui não tem procedimento invasivo grave, né? Não tem paciente entubado com acesso central, não tem paciente acamado, não tem. Mas, número um, tem pacientes que já estiveram. Então, você pega, às vezes, até ali na reserva de vaga, você tem um paciente que as reservas de vaga para paciente pós-hospitalização. Quem diz que aquele paciente pós-hospitalização não chega na unidade com uma bactéria multiresistente? Então, a gente tem que ter política de higienização ambiental, higienização das mãos potente, para a gente não, né, de uma forma não deliberada, levar essa bactéria multi-R do paciente que chegou pós-hospitalização para um paciente fragilizado, idoso ou com algum outro problema que não tem nada a ver com a história. Então, não é ambiente hospitalar, mas você tem sim pacientes que já passaram pelo hospital recentemente. Então, faz muito sentido a gente olhar o todo, né? A gente está ali trabalhando no nosso quintal, mas o nosso quintal não é separado do loteamento todo. A gente trabalha com loteamento. Vou cuidar do meu quadrado. Não tem isso. A gente está cuidando de uma coletividade. E, por exemplo, também na unidade a gente faz procedimentos invasivos, faz procedimento de curativo, faz o debridamento de algumas feridas. Tem unidades, a maior parte, grande parte, tem consultório de odontologia, que requer material esterilizado adequadamente, né? Limpo, desinfectado, esterilizado. Você vai ter uma autoclave, tem que ter os controles dessa autoclave. Então, é muito importante que a unidade saiba o seu papel na cadeia de eventos que são relacionados à assistência à saúde, né? Então, não é desvinculado. E o que se tem para fazer na UBS, falar, mas é pouquinho. É pouquinho, mas é onde mais profissional o paciente está. Onde tem mais paciente? Indo na atenção básica ou no hospital? É óbvio que tem muito mais paciente na atenção básica. Então, apesar de nossos problemas serem menores na atenção básica, a gente tem menos coisas para vigiar, menos controles para fazer, mas a população que a gente recebe é imensa, é imensa. Então, a gente tem que colocar isso pesa na balança também. Os profissionais, né, doutora Marta, com a pandemia da Covid, eles instituíram várias ações frente ao controle de infecção, e foi uma coisa assim bastante forte, bastante firme, né? A gente teve várias utilizações de precauções padrões, e isso ficou bem instituído à época da Covid, né? E às vezes os profissionais, eu não sei se eles têm a dimensão que no dia a dia, mesmo sem a pandemia da Covid, hoje mais controlada, que a gente sabe, que esse controle de infecção deveria seguir dessa forma, mesmo no contexto da unidade básica trabalhando normalmente, né? Que faz toda a diferença, porque a gente estabeleceu essa prática muito forte em relação à Covid, mas será que os profissionais e nós temos essa dimensão, né? E nesse sentido, a gente hoje trabalha muito com a higienização das mãos. É um programa estabelecido, né, que vem aí da Anvisa, a OMS, a gente tem aí bem preconizado. Mas a gente sabe que na prática, o quão é difícil estabelecer essa rotina dos 5 momentos. Então,
Fala um pouquinho para a gente aí desse nosso grande desafio, né? O momento número 1 do controle de infecção é a higienização das mãos. Porque de uma forma ou de outra, o profissional vai encostar no paciente, ou para dar uma vacina, ou para aferir uma pressão, ou para administrar uma insulina, ou mesmo para funcionar uma veia, ou para examinar o paciente. Em qualquer momento, a gente vai estar colocando a mão no paciente e no entorno do paciente. E se a nossa mão não estiver adequadamente higienizada, e essa higienização pode se fazer com água e sabão ou com o uso de preparações alcoólicas, a gente pode estar carreando a bactéria de um paciente que a gente acabou de ver que lá tem uma varicela, ou que está com uma bactéria causadora de diarreia, ou que está com vírus de mão, pé, boca, ou qualquer agente, para um paciente que não tinha nada a ver com aquilo. Então eu posso ser o agente, o vetor, o mosquito, que vai levar a bactéria de um para outro, ou o vírus de um para outro. Então é fundamental higienizar as mãos. Eu vou contar uma coisa que parece um toque. Eu encosto no paciente, eu já saio assim. Aí uma vez eu estava grávida, estava no centro da cidade, e aí encontrei uma paciente. Estava na 25 de março. Abracei a paciente e saí assim. Ela não tinha nada a ver com... Ela não estava no hospital, eu não estava no hospital. Mas na minha cabeça, é uma paciente queridíssima. Na minha cabeça, ela é paciente. Então, se eu toquei nela, eu já saí louca para higienizar a mão. Então, assim, isso é um pouco de exagero, é bastante exagero. Mas a gente tem que ter automatizado que se você encostou num paciente, você vai passar um álcool na mão e vai fazer a antisepsia da sua mão, né? Vai Até fazer para proteção pessoal também, né? Isso. Também para proteção pessoal, mas a gente, na proteção pessoal, você tem também os momentos, né? Antes e depois de usar o banheiro, antes e depois de comer, antes e depois de fumar, você vai higienizar suas mãos, ok. Mas entre pacientes, você tem que estar sempre higienizando as mãos. Isso vem de uma coisa lá de trás, né, do século XIX, quando Samuel Semmelweis, que era um médico austríaco, ele observou tinha uma letalidade altíssima por febre, infecção puerperal. As mulheres tinham neném e aí morriam de infecção, de sepse, morriam, não tinha nem não se conhecia nem bactéria, né? Mas alguma coisa acontecia ali que fazia as mulheres morrerem. E aí ele foi olhar epidemiologicamente nas enfermarias que os partos eram feitos pelas parteiras, isso não acontecia em quantidade bem menor. E aí ele foi observar que os médicos faziam autópsia, que naquela época o médico fazia tudo, né? Lavava, passava, cozinhava. Então eles faziam autópsia dos pacientes mortos e já iam direto cuidar das mulheres no parto. E aí ele falou, bem, tem que fazer alguma coisa entre uma coisa e outra, porque se as parteiras não fazem autópsia e a infecção delas é pequena, e os médicos fazem autópsia, passam a mão em um monte de lugar e fazem isso, acabam causando febre puerperal, alguma coisa tem que ser feita. E ele botou umas bacias com solução clorada para eles passarem. E só isso fez diminuir enormemente a quantidade de febre puerperal. E aí ele mostrou, antes de saber que existia bactéria, que eram os miasmas, né, que se falavam, né, alguma coisa meio do meio que acontecia nas mulheres. Só isso fez a infecção cair. Então ele falou, olha, isso aqui funcionou. E depois ele também teve um amigo pessoal que se furou com uma agulha com material que ele usou para fazer a autópsia, e esse profissional amigo dele também teve uma infecção na pele que se tornou uma gangrena e ele morreu também. Então ele falou, mãe, alguma coisa sai do cadáver e entra nas pessoas, seja de forma acidental ou seja na hora do parto. E isso modificou, né? Tanto que ele é considerado assim, o patrono do controle de infecção, porque ele provou que uma medida simples, na época era cloro, não era álcool, hoje em dia a gente tem produtos melhores, e hoje em dia a gente conhece bactéria, né? Então, aí só lavar a mão com água e sabão, passar o álcool, a gente consegue otimizar e melhorar as condições de controle. E isso é tarefa de todo mundo que faz assistência à saúde, né? Não é só médico, não é só enfermeiro, todos. A senhora tem uma história para contar de uma unha postiça. Ah, tá, a unha postiça. A unha postiça, às vezes os profissionais falam assim, ai, doutora, mas minha unha é tão feia, eu coloco uma unha postiça, por que eu não posso usar a tal da unha postiça? Teve um surto de uma bactéria chamada Serrácea,
que aconteceu ainda no século passado, nos Estados Unidos, que vários pacientes que eram submetidos à cirurgia cardiovascular tinham infecção por uma certa bactéria que quase nunca dá infecção, que é essa Serraça. E aí o CDC foi lá para investigar. Descobriu que a maior parte das infecções eram segunda, terça e quarta começava a diminuir, quinta quase não tinha, sexta praticamente não tinha. Chegava na semana seguinte, segunda um montão, terça, quarta, quinta. E aí eles foram ver quais os profissionais entraram. Isso é da investigação de surtos, né? Quem entrou, qual foi a sala, qual foi o material usado. Primeiro você vai ver tudo que tem, depois você vai separando. E tinha uma profissional de saúde, da área da enfermagem, desculpa, mas por acaso, que todas as cirurgias, ou quase todas, ela estava. E aí foram fazer cultivo, tal. O que acontecia? No final das contas, ela usava a unha postiça e no final de semana ela usava um creme na mão. Foram à casa dela e cataram um pote de creme. A Serraça estava lá. E ela usava um creme esfoliativo na mão no final de semana para ficar com a mão bonitinha. E aí, no final de semana, ela entupia a mão dela de creme e de bactéria e que não saía, enfim, que acabava ficando impregnada, e ela usava a unha postiça. E aí a unha postiça acabava fazendo a retenção da Serraça. E acabava que ela passava no set cirúrgico, no campo operatório, ela era do centro cirúrgico, acabava passando para os pacientes. E essa foi o fator número 1, né, o fato, né, o surto número 1, que motivou, que falou, unha postiça não dá. Por quê? Porque por baixo da unha pode juntar bactéria e isso pode fazer mal para o paciente. Então, não pode. E para a própria pessoa, né? Pois Porque essa contaminação é complicada. E olha como é importante o conhecimento, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o porquê eu não posso usar unha postiça, o porquê que minha unha tem que estar bem aparada. E aí a doutora trazendo esse conhecimento, isso favorece a adesão dos profissionais, né? Doutora, para finalizar, assim, diante de tudo que a gente conversou, eu fico pensando, né? A UBS, ela atende pessoas, a grande maioria das pessoas, como a doutora mesmo citou, né? Então, pacientes agendados e pacientes que chegam em demanda espontânea. Como que a unidade pode se preparar para atender um paciente que chega com uma doença infecto-contagiosa? O primeiro passo é que nem sempre que chega um paciente, ele não fala assim, ele não chega com uma plaquinha falando, eu tenho uma doença infecto-contagiosa. Ele chega com uma queixa, eu estou com dor, eu estou tossindo, eu estou tendo febre. E nem toda infecção dá febre, né? E nem toda febre é infecção transmissível. Então, a primeira coisa é fazer essa triagem baseada nos sintomas. Então, por exemplo, chegou um paciente com diarreia, pode ficar na mesma sala de espera com os outros? Se a gente tiver certeza que ele é um paciente continente, quer dizer, que ele não está perdendo fezes não deliberadamente, e que ele é um paciente que tem bons hábitos de higiene, que essa segunda pergunta é mais difícil saber, se ele vai no banheiro, depois do banheiro lava a mão direitinho com água e sabão, então, a gente pode deixar ele junto com os outros. Como a gente nunca vai ter muito essa certeza, o certo é dar uma segregada, você vai ficar aqui. Ou então chega uma criança com bolinhas pelo corpo, não vacinada e que pode ser uma varicela. Ela não pode ficar no mesmo salão das outras crianças. Em que pese que a maior parte das crianças está vacinada, a gente sabe que o nosso PMI vem sofrendo, o Programa Nacional de Imunização, para manter cobertura média para alta. Então, nem todo mundo está vacinado. Então, a gente pode ter um surto que começou na unidade de saúde. Tem um surto bem bacana que foi investigado também há bastante tempo, de sarampo. Apareceram alguns casos de sarampo no Brasil, isolados, e uma das transmissões aconteceu numa unidade de radiologia. O paciente estava com sarampo, não sabia ainda, não tinha aparecido o rush ainda, foi fazer um raio-x, e ele viajou. E um outro, que não tinha nada a ver com a história, pegou sarampo. Aí falou, oxe, e esse que viajou foi para longe, esse ficou aqui. De onde? Primeiro que assim, quem reportou o sarampo foi lá longe, acho que João Pessoa. E o outro estava em Florianópolis. Como é que é isso? Aí quando foram ver toda a história de por onde é que você andou, pode ser até um banheiro de posto de gasolina, pode ser qualquer coisa, né, que cause aquele encontro, entre aspas, indevido. E aí quando foram ver, os dois estiveram no mesmo tempo na sala de espera de uma clínica de raio-x. Então, essas infecções relacionadas à saúde podem acontecer em vários locais.
E óbvio que tem coisas que são que não são controláveis, né? A gente não consegue controlar tudo, mas se a gente tem planos de segregação dos doentes, dos que podem ter doença infecciosa, baseada nas síndromes, baseada nos sintomas, mesmo que a gente fale, não, ó, essa paciente com tosse deveria ficar dentro da unidade sem uma máscara? Provavelmente não. A gente não sabe se é alergia, se é tuberculose, se é gripe, se é covid, se é rinovírus, adenovírus. Então, eu acho assim, entrou na unidade com tosse, tem quadro respiratório, o paciente deveria minimamente ficar com a máscara. E outras coisas são as outras, né? Assim, mas eu faço curativo. Como é que é meu cuidado no curativo? Eu estou trocando lençol entre cada paciente? Meu material está adequadamente esterilizado? Eu tenho local para fazer a limpeza do material? Na esterilização, não adianta botar na estufa, você tem que lavar o material. Quando você lava o material, esfrega, você diminui a quantidade de bactérias em 5 log. A esterilização diminui só mais meio log. Então, a etapa mais importante do processamento de material médico hospitalar é a limpeza, né, a lavagem. Então, está fazendo direitinho, tem protocolo para isso. Então, a participação da unidade é muito importante no controle de infecção, né? E a segregação dos pacientes potencialmente com doença infecciosa também. Outra coisa, por exemplo, chegou um paciente que é pós-hospitalar, ficou em UTI, ficou entubado, ficou com catéter central. Eu sei se aquele paciente tem uma bactéria multi-R? A gente não sabe. Então, teoricamente, esses pacientes também de internação recente, até a gente entender o relatório de alta, ter acesso a ele, ler, ele também deveria ficar num semi-isolamento, né? Num cuidado especial para o atendimento. Então, são muitas as coisas que a gente precisa fazer na unidade básica. A unidade básica precisa entender o seu papel na corrente, né, na cadeia de evitar infecção relacionada à assistência à saúde. E quando todo mundo compra a ideia, fica muito mais bonito, né? Assim, a gente joga o jogo, fica melhor jogado. Então, a ideia é bem essa. Bom, a gente gostaria de agradecer imensamente a participação da doutora Marta, do Gabriel, né? Eu acho que é muito importante esses momentos, dizendo que esse é um primeiro encontro, né? A associação já estabeleceu a comissão de controle de infecção em todas as unidades básicas, em todos os serviços de saúde estão sendo ampliados, e nós temos um guia de boas práticas também, e a gente tem muito assunto para a gente conversar. Então fica a dica aí, né, doutora? Vamos nós entender o nosso papel e a importância que cada um faz para que a gente consiga controlar a infecção nos nossos serviços. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada, até a próxima.